Gregório de Matos Guerra foi um poeta barroco, nascido em dezembro de 1636. Ele estudou na Companhia de Jesus e aos 14 anos foi cursar Direito na Coimbra, Portugal. Lá, ele se formou em Direito e ocupou cargos importantes, como juiz e procurador da Bahia. Em 1678, voltou ao Brasil e trabalhou na igreja como vigário e tesoureiro. No entanto, em 1685, ele foi denunciado pela Santa Inquisição e expulso por não se comportar como um cristão. Por sua alta criticidade, Gregório de Matos passou a se envolver em algumas confusões com políticos, e em 1694 teve desavenças com o governador da Bahia, Gonçalves da Câmara Coutinho, e foi exilado para Angola. Depois de alguns anos ele voltou para o Brasil, mas nunca à sua cidade natal. Gregório de Matos foi então para Pernambuco, onde viveu até sua morte, em 1696. Em vida, Gregório era muito crítico em relação à religião, à sociedade e principalmente à política, e por isso ganhou o famoso apelido de Boca do Inferno. Sua poesia se divide em duas linhas, a principal, chamada cultismo, a qual trabalha com o jogo de palavras, e o conceptismo, com o jogo de ideias. Em geral, Gregório de Matos trabalhou com 4 temáticas distintas em sua poesia: a poesia satírica, a sacra, a poesia lírica amorosa e a poesia erótica. Gregório de Matos não foi o primeiro poeta barroco, mas com certeza foi um nome de grande destaque para esta escola literária. E essa foi a sua biografia. Então, pessoal, para exemplificar e apresentar um pouquinho da poesia do Gregório de Matos, vamos ouvir e analisar um poema dele chamado Aos Afetos e Lágrimas Derramadas na Ausência da Dama a Quem Queria Bem. Trata-se de um poema com tema lírico amoroso com características marcantes do estilo desse autor, que são as contraposições, antíteses, paradoxos e jogo de palavras. Vamos ouvir? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. A poesia lírico-amorosa de Gregório de Matos é construída em torno de contradições, antíteses e pares de opostos, utilizando figuras de linguagens como o oxímoro, que coloca palavras de significados opostos lado a lado, criando um paradoxo, que reforça o significado das palavras combinadas, intensificando essas contradições. Podemos observar no poema com a presença dos elementos incêndio, água, fogo e neve, neve ardente e chama fria. Porém, deve-se ter em mente que estas contradições não se anulam, elas se completam. A mensagem final que o poeta passa é de que as diferenças compõem a identidade. É importante ressaltar que, mesmo não sendo satírica, a poesia lírica pode apresentar traços críticos. Por exemplo, espírito e matéria, ascetismo e sensualismo, corpo e alma. A figura de musas, mulheres romanceadas e idealizadas comparadas a elementos da natureza, são bem presentes. Traz ainda sentimentos dúbios, onde o pecado e a culpa se mostram presentes. E essa visão dualista também aparece na mulher desejada, podendo ser caracterizada como um anjo-demônio, elementos muito característicos da poesia de Gregório de Matos. No caso do poema em questão, o amor é visto como uma luta entre a dor e a paixão. O verso Rio de neve em fogo convertido expõe um eu lírico que transita entre os extremos do sentimento amoroso, ora gélido, como a neve, ora ardente, como o fogo. Estruturalmente, é um soneto composto por 14 versos decassílabos, com rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD. E muitas antíteses, figuras de linguagem, que é uma marca da poesia lírico-amorosa, como já foi dito. A primeira parte do soneto, os 2 quartetos, possui um tom de lamentação,
onde o eu lírico vive um embate entre paixão, simbolizado através de imagens como fogo e incêndio, e dor, simbolizado por neve e água, remetendo a lágrimas. Na segunda parte, o eu lírico reflete sobre a natureza contraditória do amor, fazendo lembrar a lírica de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, o qual também é uma característica de Gregório de Matos. E esse foi um pedacinho da vida e obra de Gregório de Matos. Espero que tenham gostado da nossa videoaula e muito obrigado pela atenção.